dizem que nós somos jovens a vida inteira. Eu me sinto jovem, já falei isso aqui na palestra, falo em todas. Então, como já foi dito, o nosso tema para o seu sucesso é preciso aprimorar continuamente. O que é aprimorar? Aprimorar. Será que todos nós nos aprimoramos cada dia? Aprimorar é melhorar. É algo melhor. Se a gente está hoje, quando eu cheguei aqui, perguntei a nossa apresentadora como é que você está. Ela disse que é sua mãe, quem responde, né? A vizinha que tem 90 anos, ela disse, melhorando. E a gente não vai, quando a pessoa te pergunta, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Estou pior. Alguém diz isso que está pior? Não, às vezes você pode dizer assim, está mais ou menos, não estou muito bem hoje, né? Ou então, estou levando como Deus quer, não é assim que a gente às vezes ouve? Lá na China, nem na China mais, acho que nem existe mais esse país, onde a gente ouve isso, mas ninguém, eu nunca ouvi ninguém dizer assim, estou pior do que ontem. Não, estou melhorando, estou trabalhando. Hoje, como aprendemos, estou cada vez melhor. Hoje, nós na Setiambiê, sempre quando você pergunta, cada vez melhor. E o aprimoramento é isso, é você melhorar cada vez mais. Será que nós estamos como nós estávamos ontem? Não. Ontem que eu falo, não é o dia de ontem. O dia lá outrora, será? Não. Eu tenho certeza que eu melhorei muito. Muito, mas muito do que eu era. Muito. Eu era do jeito que você falava comigo, eu batia. Hoje eu já penso mais em bater. Hoje eu já converso. Hoje eu já penso o que vou falar. Você sabe. Às vezes sai assim sem querer, mas aí você volta para si, né? E aqui nessa página 47, o tema desse capítulo é adestramento. Quando a gente pensa em adestramento, a gente pensa o quê? Adestramento animal, né? Pensa logo em adestrar animal, né? Mas se a gente pensar em adestrar animal, como é que funciona o adestramento de um animal? Sente, levante, passa, não é assim? A gente tem uma cachorrinha lá pequenininha, o Bico, ela atende o esposo, que não é brincadeira, se ela dizer assim, infeliz, ela corre e se esconde, vai fazer o que ela está aprontando, ou então está latindo no fundo da outra garagem que ela late. Infeliz, ela corre, ela sabe que é feliz, feliz é virar. E adestramento a gente pensa que é isso, faça. Mas adestramento é disciplina, como a gente falou. Tudo é disciplina, tudo é você fazer aquilo de acordo com a vontade de Deus. Não é você viver feito um animal que você fala, sente, levante. Não, mas você obedecer à lei de Deus. Aí ele diz aqui, ó, elogiar, procurando a qualidade positiva. Se uma pessoa vê uma linda flor e pensa, que flor bonita, significa que dentro dela existe senso para apreciar essa flor. Quando a gente nós já sentimos também, quando a gente encontra o outro, você está linda. Eu sou o seu espelho. Não é assim que a gente fala, né, Escondinho? Sou o seu reflexo, sou o seu espelho. Por quê? Porque você vê no outro aquilo que você está vendo dentro de si. Mas quando você consegue enxergar no outro, que o outro não se arruma, que o outro está feio, que aquela roupa está horrível. Sandoval hoje veio que bens a Deus, viu? Sandoval tinha uma roupa melhor para vir para cá, né? O pensamento seu de estar vendo e pensando desse jeito é como está o seu interior. Se você consegue visualizar algo muito bom, que consegue ver uma beleza de uma flor, realmente tem um senso dentro de si, uma coisa linda. E ele diz aqui, pode ser alguém que pense, gente, desculpa. O livro é A Prosperidade Está na Mente, do preletor Cassiano Tocorris. O livro da nossa palestra também, um pouco da verdade da vida e um pouquinho, para falar assim, todo mundo pode ouvir, né? De prosperidade, e a prosperidade do preletor aí, uma saqueada. Se der para a gente chegar lá, mas a gente chega. É dizer aqui, pode ser que alguém pense, uma flor bonita, seja ou não apreciada pelas pessoas. Mas por mais famosa que seja a flor, será que pouco irá admirar sua beleza? Muito pelo
abençoará, jogar fé sobre ela, e se puder, a comerá. E uma criança pequena poderá arrancar as lindas flores cultivadas com carinho pelos pais e jogá-las fora. Na casa não acontece isso. Também tem uma outra netinha, tem 2 netinhas, e ela pequenininha, ela chega lá em casa, a casa bem em frente, né? É o viaduto, e ela pega qualquer florzinha que ela acha, até um capinzinho ela leva para mim. Todo dia, para mim e para o ela só entra em casa quando ela chega para almoçar, que elas almoçam na minha casa. Elas entram em casa só com florzinha, nem que seja um talinho, mas ela tem que pegar. Então, para a gente ver a pureza da criança, a beleza que existe nos olhos de uma criança, no interior de uma criança. Uma criança, quando ela diz que a pessoa é feia mesmo, ela está achando que está feia, né? Seja ela inocente ou não, mas ela está achando que a criança é sincera. Por isso que o mestre fala que a gente precisa ter alma de criança. A pureza da criança viver dentro da gente. Não é fácil no dia a dia você enxergar isso em todos os seus momentos. Mas o que é que a gente está? Como é o tema da palestra? Para o seu sucesso é preciso aprimorar continuamente. E o que é que a gente precisa fazer para aprimorar? A gente precisa praticar. A gente precisa praticar. A gente participa de um ciclo de estudos da prosperidade, quando a gente aprende lá o pulo do gato, o pulo da onça, né? Até preleitorismo entrou na brincadeira do pulo do gato e o pulo da onça, mas a gente aprende que a gente precisa estar todos os dias da nossa vida continuamente aprimorando. Como é que a gente aprimora? Desde a sentimento, a gente aprimora com as orações, com as práticas, com aquela disciplina de todos os dias acordarmos pela manhã, fazermos nossas orações, a meditação Shisokan que teremos aqui no final, meditação Shisokan, leitura de livro de Sutra Sagrada para os nossos antepassados, leitura dos livros sagrados e as práticas diárias, que no ciclo da prosperidade nós temos 33. É isso, Rodrigo? 33. Se eu não me engano. 33 práticas. Para que você consiga. 16? Para que você consiga alcançar um objetivo lá que lá. Tudo que você, né? Oi? É uma atividade complementar para que você consiga, porque dentro do ciclo da prosperidade tem um projeto de prosperidade, que é um projeto de vida que todos nós podemos fazer. Todos nós desejamos algo, principalmente material, vamos dizer assim. Primeiro espiritual, depois material. Mas a gente precisa. Então, lá nesse projeto, a gente coloca tudo que a gente deseja. Eu desejo um carro, uma casa, você desenha tudo. Mas para que você consiga, é preciso ter disciplina. É preciso ter aprimoramento. Como é esse aprimoramento? Esse aprimoramento é fazendo as práticas. Todas as manhãs, a gente tem uma lista. Ah, mas eu vou fazer isso aqui tudo. Você faz aquilo que você achar que você deve fazer. Existe a lei do livre-arbítrio. A gente faz aquilo que a gente acha que tem que fazer. A gente faz aquilo que a gente acha que é bom para a gente. A gente não vai fazer nada que acha. Principalmente para nós, a gente não vai fazer nada de ruim, né? E para o outro também, principalmente. Então, ele diz aqui, analisando dessa forma, percebemos que cada pessoa vê uma flor de maneira diferente das outras. Se o professor de Kebanda der um pequeno toque no arranjo floral, né, esse arranjo está aqui, aí vem alguém com um olhar que a gente tem lá mesmo. Dentro da Setilei nós temos de Delson, né? Ele tem um olhar muito mais que ele é um declarador. Aí ele olha esse arranjo aqui, ele diz, mas esse arranjo aqui, Francisco, faltou algo assim. Ele vai lá e coloca o toque dele. Ou seja, visualiza o arranjo com outros olhos. E é isso que ele diz aqui. Acontece isso porque na mente do professor existe um senso mais apurado de estética do que na mente do aluno. É igual, normal, como a gente vê também pessoas que trabalham com moda, né? Com moda, todo mundo no seu devido lugar. E aí você vai lá, um arquiteto chegou aqui, eu responsável por aquele administrador, a gente precisava ter mais alguma coisa ali. Então, tudo no seu devido lugar, tudo de acordo ao que foi proposto para você fazer na sua vida. Né? O que é peculiar a você, e você tem esse olhar. E é o que ele diz aqui. Aí ele consegue retocar o arranjo floral, porque sabe como torná-lo mais bonito. E isso significa que dentro de sua mente já existe a beleza daquele mundo. Existe dentro de nós. Existe, está dentro de nós. Basta só exteriorizar. O que está no interior, no nosso interior, é exteriorizar. Todos nós temos talento. Todos nós temos possibilidades infinitas
capacidades infinitas de fazer tudo o que a gente deseja. Mas é tudo mesmo. Nada é impossível. Basta só você querer levantar-se de onde você está, sair da sua zona de conforto e ir para ação. Porque só rezando o tempo todo, 24 horas, a gente não consegue. Um grande empresário, um grande empreendedor, um dos melhores, ele não conseguiu nada, ele sentado somente arquitetando. Ele foi para ação, ele foi para o mercado, ele foi fazer pesquisa de mercado, onde o negócio dele poderia dar mais certo. Não é assim que acontece na vida da gente? Vai abrir um comércio. Você não vai abrir um comércio simplesmente porque eu vou abrir um comércio. A gente viu muito, casa de bolo. Todo mundo abriu casa de bolo. Lá ela conhece assim. Casa de bolo, muitas casas de bolo. Por quê? A casa de bolo estava boa, estava dando um negócio, uma saída. Então vamos todo mundo colocar a casa de bolo. Mas aí nem todo mundo ficou, né? Alguns fecharam, outros não. Mas por quê? Porque também não teve uma visão. Será que naquele bairro onde eu coloquei a casa de bolo estava bom para eu colocar? Será que a minha vibração de atender meus clientes estava boa? Porque às vezes você chega e fica dentro de um estabelecimento e você vê alguém com a cara assim. Oi, não. Aí você vai e você tem vontade de comprar alguma coisa bonita para local desse? Eu vou dia preto feliz, aí tem uma revista, ela é usada. Aí quando eu botei, ela me deu outra, aí pedi para a colega, aí eu peguei mais duas, e para ela, a minha também, então leva a sua irmã. Então, para vocês verem por quê? Porque a Citiloeira não tem essa alegria. Ontem, quando nós estávamos também divulgando a revista, saímos logo do núcleo, encontramos uma turma de evangélicos. Mas, gente, eu tinha umas 6, acredito. 6, vinham tudo, né? Estava tudo de camisa de. E você tinha mesmo que era evangélica? Sai para. Você foi evangélica, não? Então, somos, mas aceitam Deus. Tinha. Uma ficou assim, aí a outra. Claro, a gente aceita. A outra também eu quero. A outra também eu quero. Eu sei que só ali na saída do núcleo a gente já distribuiu 6 revistas. Vão ler? Ninguém sabe. Né? Vocês vão ler. Mas a gente, a luz da revista sagrada, iluminou aquele momento ali, como você chegou no ambiente, a pessoa estava lá. De repente, aquilo vai e toma uma outra forma. Por quê? A própria revista da Citiloeira, o próprio movimento sagrado, ele é capaz de iluminar, de levar. Fui caminhando também, que a gente saiu pelos bairros ali próximos, e aí outra senhora disse, a senhora é evangélica, mas a senhora aceita a revista? Ela disse, olha, eu acordei de manhã, com já duas no meu rolo. Que eu acho que nós combinamos, uma colocou, outra colocou. Quer dizer, ela achou a revista também, de qualquer maneira, ela viu a revista na casa dela. Se ela vai ler ou não, né? O importante é que nós levamos esse ensinamento às pessoas, ao maior número possível de pessoas, para que se minha vida melhorou, se minha vida transformou, a sua também vai transformar. Seja de que forma, como eu falei no início. Essa gente fala da Bíblia, aí fala de Deus, Jesus e todos os seus discípulos. Entendeu? Fomos também, voltamos, quando eu voltei, estava sendo lá, lindo, lindo. Por mais que ali naquele momento não tenha uma ênfase total, ou então não tocou, mas ali vai, tá? De repente ele deixa lá, outra pessoa chega. Quantos relatos nós temos dentro da Citiloeira que pessoas conheceram através da revista sagrada? Paramos também, o Senhor, eu também quero, ele parou o carro para pedir. Então, a gente vê que a importância da divulgação da revista sagrada, a importância de divulgação desse ensinamento, porque não é só para a gente, né? Está lá na revelação do novo céu e nova terra. Você não fique para você, somente esse mundo. Não fique só para você e seus familiares, que está tudo muito bom, porque se eu através de mim, meus familiares prosperaram, curaram-se de doenças, aí foi só eu masculino. Não, todos nós
nós podemos, porque todos nós somos filhos de Deus. Não é isso? Conseguimos reconhecer o lado bonito das pessoas quando temos em nós a mesma beleza. Encontramos referências sobre esse assunto no capítulo A Teoria do Homem, que ele traz aqui, ó. Na verdade da vida, ele diz aqui, ó. A verdade da vida, ele diz assim: ao se ver o belo, a beleza é reconhecida porque o belo que existe no nosso interior se identifica com o belo que existe no objeto. Como eu falei, se você vê a flor bonita, é porque está dentro de você. Se você vê Valdirino bonita, é porque está dentro de você. Está dentro de você. Você consegue ver, mas pela leitura tem aquele homem ali que está todo desgramado. Está ali, né? Todo desgramado. Mas se você vê casos nas casas de pessoas que estão nesse estado, mudando, né? Você vê que já muda a figura da pessoa. A gente está vendo ali o fenômeno, que a imagem verdadeira dele é uma pessoa completamente diferente. Então é isso que eu gosto de falar. Uma obra de arte pode ser em si o belo, mas não será compreendida se esse belo não estiver desenvolvido na mente das pessoas que a veem. Se percebemos que existe algo ali, é porque ali está manifestado algo igual àquilo que existe dentro de nós mesmos. O mesmo acontece com o bem. Se a gente faz o bem, a gente recebe o bem, não é isso? Se a gente faz o mal, a gente recebe o mal. Não pense, não se engane que fui fazendo, não, mas ninguém está vendo. Está vendo, não, estou fazendo aqui, estou roubando aqui, estou levando esse celular aqui sem ninguém ver, estou levando algo sem ninguém ver. Mas precisa alguém ver? E sua consciência? E quando você deitar lá no seu travesseiro, será que aquilo vai fazer bem para você? Não, porque você está levando do outro algo que não é seu de jeito nenhum. Se nos comovemos ao ver alguém praticar uma boa ação, é porque o senso moral de bem que existe em nosso interior e o bem que o outro está manifestando se identifica. Portanto, aquele que não possui senso moral ou que tem pouco desenvolvido não pode reconhecer uma boa ação do outro. Gente, quantas vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: fulano, você viu, fulano não é mole, fulano é um cão e fala de gente. Eu vi muito isso, né? Um cão e fala de, não sei por que cão, né? Porque cão é cachorro, né? Mas o cão tinha a figura de cão que era o diabo, né? O diabo, o chifre com aquele negócio lá, esperando o rostinho nesse com uma lança, algo daquele jeito. Mas o cão e fala de gente, mas não é. Dentro do interior daquele fulano existe um Filho de Deus perfeito e maravilhoso, que precisa somente ser reconhecido. Ser reconhecido e as pessoas não reconhecem. Aí acha que aquele cara é ladrão. A gente tem que ele não tem, né? Se comove com todas as coisas, infelizmente, do mundo fenômeno que está acontecendo aí. Muitas. Mas a gente precisa reconhecer a imagem verdadeira dessa pessoa. O que é que está levando? O que é que levou aquela pessoa a fazer isso? E aí ele fala assim: isso não acontece apenas em relação ao belo, mas também em relação ao bem. Pois só conseguimos ver realmente a bondade que existe no outro, já falei, né, no livro, quando temos dentro de nós a bondade. Pode-se dar o inverso, isto é, a pessoa que só vê no outro os defeitos dele, prova de que possui dentro de si os mesmos defeitos. Pessoas que só vivem criticando o outro, mas fulano de tal, só é assim, a gente fala, a gente ainda tem esse hábito, tenta melhorar. Estamos aqui aprimorando, é aprimoramento diário. Ainda tem o hábito de estar criticando o outro, de estar falando do outro. Vá para dentro de você, vá para o seu interior, vá lá para o seu quarto, como diz a Bíblia, mas o quarto é o seu interior. Vá para o seu interior e vá refletir o que está acontecendo com você, para que você veja no outro aqueles defeitos. Será que você realmente não está manifestando aqueles defeitos e o outro está captando? Porque o outro, eu e o outro, somos um só. É incrível quando a mente capta. Eu estou pensando em algo e meu esposo fala, eu não acredito, você agora está além do pensamento. Você passou do meu, não posso mais pensar nada demais, porque você está além dos meus pensamentos, mas não é. Porque as mentes se comunicam, mente de esposo, de marido, de mulher. Gente, é muito incrível. É incrível. De mãe, filho, de irmãos. Quem tem muita ligação, tem irmãos que a gente tem um amor maior do que o outro.
Ninguém vem me dizer que não, porque tem. Se a gente tem vários irmãos, a gente tem um irmão que a gente vai, minha filha, minha mãe, você ama todos, eu não vejo distinção. Mas tem aquele que a gente tem mais afinidade. E aí, quando às vezes pensa, aí o fulano me liga, eita, você tanto me ligou, é porque eu pensei aqui. Quer dizer, então, são as mentes que se atraem, mas não acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente passa por alguém na rua e a gente não se bate com aquela pessoa, não é? Olha assim, de repente acontece algo, ou pelo contrário, você encontra ter uma afinidade fora do normal com alguém inexplicável. Mas tudo tem explicação. Tudo tem explicação, porque está tudo dentro de nós. Tudo. E ele diz aqui, por isso, antes de recriminarmos o outro, devemos fazer uma auto-reflexão. No entanto, o que devemos considerar aqui é o fato de que vimos a bondade ou a maldade do outro influenciados grandemente pelo nosso hábito mental. Se quisermos prosperar, se quisermos ser melhor do que nós já somos, isso é um aprimoramento diário. A gente precisa mudar o nosso hábito mental. Preciso deixar de ver que o outro é um preguiçoso, que o outro não quer fazer nada, que o outro só vive encostado. E tudo isso, gente, quando a gente começar a trabalhar o inverso disso, quando a gente começar a elogiar, que é um diário de elogios dentro da CTV, maravilhoso, a gente pode transcrever lá, mesmo que a gente não goste, não queira, mas eu começo a dizer, Edneia é maravilhosa. Mas Edneia não é maravilhosa. Mas espera aí, eu vou treinar porque Edneia é maravilhosa. Francisca é chata, não é não? Francisca é maravilhosa. Sabe, nossos familiares, começamos pelos nossos familiares, por nós próprios. A gente elogia nós próprios, sou maravilhosa, sou filha de Deus perfeita e maravilhosa, sou rica, sou próspera, sou alegre, sou feliz. Aquela atmosfera vai tomando conta de nós e a gente vai fazendo diário de elogios. Lá em casa eu faço diário de elogios, começa comigo, aí eu vou para o meu esposo primeiro, né? Eu centro do meu lar. Minhas filhas, meus genros, né? Eu tenho um genro que eu não tenho, que ainda é o meu bodhisattva, né? Mas eu vou agradecer esse genro, vou agradecer aos filhos, aos enteados, aos netinhos, e aí vai. Quando você menos espera, você está com várias folhas do diário de elogios, e você fez elogio, que às vezes você nem sentiu, mas que às vezes não vem no fundo do seu íntimo, mas que aquilo manifesta. Nós temos uma filha mais velha que está enfrentando um problema, né, lá na Câmara Municipal, acho que todo mundo já tomou conhecimento, muita gente, da questão do presidente da Câmara Municipal de Alagoas, né? E ela trabalha diretamente com ele, ela é secretária dele. Né? Ela é concursada, mas é secretária dele. E aí, nesses dias, ela está tão assim, de um jeito que ela era tão chegada a mim, e de repente ela foi se afastando de mim. E aquilo foi tomando um sentimento que eu disse, meu Deus, por que se afastando da pessoa que é mais próxima? E aí eu fiz o contrário, eu disse, espera aí, você que é conhecedora do ensinamento, fui para o oratório, comecei a fazer oração de perdão para ele. Para mim, faço todos os dias, comecei a fazer oração de perdão para ele. Perdoe, você me perdoa, você sabe que só para Deus. Eu te amo, eu amo você, meu amigo, e ele foi todos os dias. Quer dizer, a postura mental minha, que não era dela, né? Ela está passando por um processo onde eu posso ajudá-la e eu não estava conseguindo enxergar porque eu estava vendo só apenas, poxa, minha filha mudou comigo, por que assim? Não, e aí veio só a minha parte egoísta, porque eu quero sempre estar sendo tratada assim. Não. De repente ela precisa muito mais de ajuda e dessa oração, e as coisas vão mudando, vão fluindo. E assim é a vida da gente. Nós precisamos ter essa consciência, né? Expandir essa consciência, porque é isso que nós estamos tendo essa atitude, para aprender a expansão da consciência, para mudar a nossa maneira de ver, porque a gente vê aqui com esses olhos aqui carnais, fenomênicos, e no fundo a gente precisa ver a imagem verdadeira. A gente precisa ter noção de que o outro é maravilhoso, né? E esse olhar apenas a parte positiva das pessoas é ver a bondade, né? É ver a bondade. Está nas normas fundamentais, né?
Vê sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. É fácil? Não. A gente vê sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. É fácil? Não. É treinamento. É aprimoramento. Já? Muito obrigada. É aprimoramento. 5 minutos, né? É aprimoramento. É ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Aprimorar. Estamos aqui para melhorar. Quem acredita que está nesse ensinamento é porque acredita que nós somos seres espirituais, que estamos aqui só de passagem, só aprendendo. Iremos para o outro mundo, voltaremos, quem sabe. E a gente quer voltar melhor. A gente quer voltar melhor. A gente quer aprender aqui, quer fazer para voltar melhor. Se eu tinha uma ideia errônea, dizer, eu quero cumprir tudo que eu tenho, meu carro, eu não quero voltar mais. Eu vou voltar de acordo com minha atitude mental. Se eu achar, se eu conseguir fazer algo que eu não precise mais voltar, eu volto, mas de repente eu volto melhor ainda, uma alma melhor, né? Capaz de levar luz a muito mais pessoas. E é isso que a gente precisa. Eu disse aqui, não desista, nem fuja. Mania que o pessoal tem de ter um problema e se colocar debaixo do lençol e fica lá embaixo do lençol achando que ali vai ter solução. Não. Enfrenta o problema. Coloca o problema na sua frente e diga assim, você é maior do que eu? Pergunte. Você é maior do que eu? Não é. Não existe problema que não seja solucionado. Não existe. Vai ter uma solução. Está devendo? Paga. Vai trabalhar. Mas como vai fazer alguma coisa, vai pagando? Se está devendo a pessoa, vou lhe pagar em 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, mas que paga. Que pague, que cumpra o que você foi lá, me empresta aí um dinheiro, ele confiou em você, então você vai pagar ele. Olha, me aguarda, eu sei que você está precisando, mas agora, pouquinho que eu vou te pagar. Eu vou pagar. Agora, eu vou pagar ali ou o banco, ou seja o que for, o problema dele não é assim. Então, ele diz aqui, costumamos dizer que estamos em dificuldade quando temos um problema quase insolúvel, ou um problema que estamos enfrentando pela primeira vez e nos parece de muito difícil solução, ou é um problema que já enfrentamos algumas vezes, mas não conseguimos solucionar. Se for um problema igual que já tenhamos solucionado anteriormente, não sentiremos tanta dificuldade, porque teremos a confiança de que é possível solucionar. Você vai passar por um problema novo, você sabe que você venceu, você sabe que você conseguiu, mas como foi que eu consegui? Eu encontrei a ajuda de fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas você sabe que tem solução. Aí eu ouvia muito minha mãe dizer, só não existe solução para a morte, né? Como se diz assim, só não tem jeito para a morte. Quando tem que morrer, mas é porque a gente cumpre, a gente tem um tempo de cumprir. Não é que não existe jeito para a morte. Às vezes a pessoa está lá, ainda não é o momento, e de repente volta, né? De repente volta, eu posso dar escola aqui, que eu vou dar o relato do Seminário da Luz, e espero que todos estejam lá, né? Seminário da Luz, e aí eu vou dar escola aqui do meu relato, né? De realmente, vamos dizer assim, uma experiência quase morte, e está de volta, né? Então, a gente precisa dessa fé. A gente precisa dessa fé, não. Família não, né? Família não. A gente precisa ter essa confiança em Deus, essa fé inabalável. Fé é fé. Não existe a fé que eu vou conseguir, não. Eu vou conseguir. Eu não sei de onde vem. A resposta vem. Minha mãe dizia assim, saia na porta e peça a resposta aos céus. Minha mãe tinha muita coisa, né? Minha filha disse, também viveu pouco tempo com sua mãe me ensinou muita coisa. Me ensinou muito isso. Porque minha mãe faleceu, eu era muito novinha ainda. Mas tudo que ela me disse, a minha avó ficou gravado. E hoje, dentro da Santinho, eu vejo que tudo que ela falava, em outras palavras, é tudo que a Santinho nos traz. Vá na rua, conta assim, bote tipo a cara no sol e peça a resposta aos céus que virá. Né? E hoje a gente sabe que a gente vem para os nossos livros, para as nossas orações, e a resposta virá. Ednélia me falou do tema, e aí eu disse, né, eu já escolhi o tema, eu vou lhe dar. Aí é correria, assim, nada, Luiz vai para aqui, vai para ali, vai para cá, para lá. Aí Lélia, olha o que eu achei, o tema que você me mandou, eu aproveitei isso para oferecer no diamante.
olha o que você me mandou. Aí eu já tinha aberto o livro para estudar e abri o livro e botei lá. O livro pequenininho, esse aqui, dentro, né? Eu peguei esse e botei dentro. E aí, quando eu fui realmente olhar o livro, eu disse, não acredito. O que eu escolhi, porque eu tinha mudado para ler, acho que não tem mais no meu histórico lá. Eu acho uma planilha. E é tipo uma planilha, né, que todos nós, presidentes da Associação Prosperidade, a gente sempre recebe o tema do ano todo. E aí ela me pediu, eu mandei para ela, eu não lembrava que tinha mandado para ela. E não, na verdade, não seria eu que estaria escalado nesse mês, então eu me preocupei em olhar. Aí quando eu olho lá no livro, eu não acredito. O tema que era realmente, estava lá. Porque tudo acredito, estou dizendo, por experiência própria e com autonomia e com autoridade. Que você precisar de resposta, vá no seu oratório, vá na sua galeria de livros, na sua estante, abra o livro, Deus me orienta qual o livro que você vai ler. Abra o livro que dirá a resposta. As coisas muito fáceis. Às vezes a gente quer que tudo esteja efetuado. Eu tinha um chefe que dizia que é fácil, mas trivial. Né? Então não é assim. A gente precisa diz que é moleza seja do pudim. Pois é, seja do pudim, realmente. Então, é isso. Lógico que a gente gosta das coisas que a gente consegue realizar com mais facilidade, né? Estou passando do tempo, tipo, só vou fechar coisas. Quando a convicção de ser filho de Deus se compenetrar até as profundezas do subconsciente, até as profundezas da sua alma, o seu êxito e a prosperidade tornar-se-ão uma realidade consumida. Não há nada com que se preocupar. A sabedoria de Deus irá orientá-lo e tomará